Tá funcionando. Bom, gente, bom dia. Espero que estejam gostando do GEL. Se tiverem feedbacks, eu acho que é legal acompanhar também o que vocês estão achando, até para a gente melhorar, né? E, enfim, então eu sou o Thiago Mota Sampaio, sou docente aqui da área de psicolinguística e sou o tesoureiro do GEL nessa gestão. Bom, vim aqui para apresentar a mesa, até porque eu que convidei a mesa, né? Então, eu acho que é uma atitude legal eu estar aqui apresentando todo mundo. E outro ponto interessante também é que eu sou coordenador associado do curso de fonoaudiologia aqui, que é um cargo que é realmente do departamento de linguística. E então, até por isso eu tenho tido um pouquinho mais de interesse. Eu estou só começando a tatear essa parte de lidar com questões clínicas em linguagem. E até por isso seria interessante ter aqui especialistas em linguística clínica, né? Ou no que a gente está chamando de linguística clínica, né? Mas, enfim, a gente tem a neurolinguística, a própria psicolinguística, que é a minha área, tem vários trabalhos também nessa questão clínica e tal. Então, para isso, a gente vai ter aqui a professora Renata, que é docente lá do curso de fono também. Recém-docente, né? Você chegou esse ano? Isso, em janeiro. Então, obrigado por aceitar mediar essa mesa. Então, a Renata é fonoaudióloga e linguista também, né? E, além da Renata, ela vai depois apresentar todo mundo, mas a gente tem também a professora Fernanda Miranda Cruz, que é da Unifesp, e a professora Larissa Mazzucchelli, que é da Federal de Uberlândia. E, na prática, a gente está em casa, porque quase todo mundo veio daqui também, né? Ou veio ou está aqui. Então, de novo, muito obrigado à mesa por ter aceitado o convite e vou passar a palavra para a professora Renata. Bom dia a todos e todas. Agradecer mais uma vez ao convite, estar aqui na minha casa de sempre, na verdade, né? Porque a gente circula aqui pelo IEL e gosta de discutir e debater os temas e vamos fazer funcionar aquilo que a gente tem produzido, né? E sem discussão não tem a riqueza que merece. Vamos começar, então? Hoje a gente tem na mesa, e aí eu quero parabenizar também a organização com o título da mesa, né, a temática, que é a linguística clínica, que é talvez um lugar que possa acolher todos esses outros espaços, né, diferentes, um pouco aproximados às vezes, para a gente pensar esse lugar que não é exatamente a linguística fazendo clínica, mas pensando esses processos, e falar em processo é super importante, né? Então, quero parabenizar o título e já vou convidar a Fernanda, que vai trazer o tema Subsídios da Linguística para a descrição de interações envolvendo sujeitos autistas, os encontros entre a linguística e os estudos linguísticos. A Fernanda Miranda da Cruz é da Unifesp e também da casa, como o Thiago falou, né, circulante aqui, e a gente espera que volte sempre. Bom dia. Bom, agradecer a Renata, né, que vai compartilhar a mesa comigo, Larissa também. Queria agradecer ao Thiago, né, em nome do Thiago, toda a diretoria do GEL e a organização também do GEL pelo evento e pelo convite para participar dessa mesa. Interessante a mesa, né, o convite era para pensar a linguística clínica, e daí eu pensei como organizar essa apresentação, uma vez que nem todos os trabalhos que estão na interface, que trabalham com linguagem em contextos de alterações linguísticas cognitivas, talvez estejam abrigados sob uma rubrica de linguística clínica. Então, pode ter especificidades dessas áreas. E eu tenho feito um trabalho que é um trabalho com interações das quais participam sujeitos autistas, e a minha contribuição, digamos assim, é justamente na descrição dessas interações. E isso é um tema que
toda hora conversa com as questões que também estão pertinentes numa agenda clínica do autismo, né? Então, o trabalho que eu trouxe hoje, vou pedir, acho que a Natasha para passar, porque eu vi que daqui, tá? Vou situar um pouco o autismo, né, ou os transtornos do espectro do autismo. É uma condição do neurodesenvolvimento, então uma condição chamada uma condição neurobiológica que afeta linguagem, cognição e interação social. Isso é uma forma geral de apresentar o autismo. Tem uma variação entre chamar transtorno do espectro do autismo ou autismo, isso tem a ver também com uma conversa mais próxima, com uma discussão no campo da neurodiversidade, que é como se referir às pessoas autistas ou como se referir ao autismo. Então, esse debate tem promovido discussões sobre se falaria numa condição do espectro do autismo, se falaria em transtornos ou se falaria em autismo. Esse tema do autismo ele é relevante por várias razões. Em termos de incidência, embora os estudos populacionais de incidência do autismo, a gente não tem uma varredura muito grande para dados no Brasil. Você tem como uma referência o Centro de Controle de Doenças, né, de alterações específicas dos Estados Unidos, que é um marcador orientador de incidência, que vai falar de um aumento da incidência, 1 para 150, nos dados de 2002, 1 para 68, cada 68 crianças, uma criança com diagnóstico do autismo, e 1 para 59 em 2014, e os dados 1 para 54 em 2020. No Brasil, você encontra os estudos sobre a incidência falando de 1 para 70, 1 para 69, com uma variação desses estudos. Mas todos indicam que há uma incidência significativa de autismo na população ou do diagnóstico de autismo na população. Em termos de critérios para o diagnóstico clínico, é um diagnóstico multidisciplinar, obviamente, né, que vai envolver várias áreas do conhecimento, e que foi sofrendo transformações ao longo das edições, né, do diagnóstico das doenças mentais, né, um manual que organiza um pouco o que vão ser os critérios para diagnóstico de condições cognitivas ou mentais. Essas edições, elas vão também modificando os agrupamentos para o diagnóstico do autismo. Então, a gente está na 5ª edição e tem 2 elementos centrais que são a presença de déficits considerados persistentes na comunicação social e na interação, em diferentes contextos, né, desse sujeito, em diferentes contextos da vida dele, e padrões de comportamento e interesses ou atividades restritos e repetitivos. A linguagem, isso a gente vai voltar lá no final, ela não é exatamente um critério de diagnóstico, um primeiro critério de diagnóstico. Então, ao mesmo tempo que, quando você vai falar de alterações na interação e na comunicação, linguagem é um dos aspectos, indicadores importantes para o que está alterado no autismo. Vai se falar também, em termos de autismo, também em fenótipo linguístico, né? O tema do autismo não é um interesse só das pesquisas clínicas, ele é um interesse das pesquisas clínicas, educacionais, linguísticas e antropológicas. Tem uma pergunta de uma antropóloga, o nome dela é Elizabeth Fein, e ela tem estudado autismo, e ela se pergunta assim, o que eu estudo quando eu estudo autismo? Essa é uma boa pergunta, e essa é uma pergunta que tem me guiado um pouco. Cada vez que eu me debruço sobre dados do autismo, ou sobre um campo de interação com pessoas autistas, a pergunta é, o que eu estudo quando estudo autismo? Isso fica como uma pergunta latente. Eu trouxe aqui uma breve agenda do que tem importado numa investigação do autismo, mais orientada, por exemplo, aos estudos clínicos. Temas que são próprios temas de investigação, a própria avaliação e a intervenção, prejuízos comportamentais, interacionais e comunicacionais, o que seriam déficits linguísticos, o que seriam preditores para o TEA, como diagnóstico precoce, para intervenção precoce, com resultados considerados mais positivos, então, que são preditores para o autismo, e preditores para o desenvolvimento da linguagem ou da fala, e questões de aquisição, em que aqueles marcos de aquisição da linguagem não vão estar em rotas atípicas, e não significa apenas um atraso de delay, processos de aquisição que vão acontecer com 3 ou 7 anos, mas eles vão acontecer de forma muito variada. Essas questões estão na agenda dos estudos clínicos. E nos estudos linguísticos,
Também tem uma agenda, né, eu acho que vai ter que dar mais uns cliques, tem um espaço aí. Nos estudos linguísticos também tem uma agenda sobre a natureza das alterações linguísticas no autismo. Aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos, uma organização dos níveis linguísticos estudados em sujeitos autistas, compreensão da linguagem, linguagem metafórica, relacionados à teoria da mente, e processos como inferência, implícitos, indiretos, por exemplo. Então, isso está numa agenda dos estudos da linguagem. Aspectos pragmáticos, a própria aquisição da linguagem também. Uma neurobiologia da linguagem, que tem uma identificação, os estudiosos estão interessados, por ser uma condição neurobiológica que afeta a interação social e acaba afetando a linguagem, aqueles elementos que estão... se há conexões atípicas cerebrais, a relação entre isso e mutações em genes muito difusos. Então, o autismo tem essa caracterização, o que faz um desafio muito grande para as pesquisas que estão interessadas em genética, por exemplo, e aquelas interessadas na neurobiologia da linguagem. Essa é uma agenda também importante, e a própria descrição das interações. Tudo isso vai trabalhar com modelos linguísticos muito diferentes, mas tem um elemento interessante que é um reconhecimento de muitos estudiosos de que a linguagem ficou em segundo plano na agenda dos estudos do autismo. Você encontra muito mais estudos sobre a interação social e sobre comunicação, o que significa isso, né? E menos estudos considerados descritivos dos níveis linguísticos, né, fonológicos, morfológicos e sintáticos. E, em parte, isso tem a ver com essa primeira caracterização do autismo como um problema de comunicação, de comportamento e de interação social. Sobre tem uma variabilidade, uma heterogeneidade, sendo identificada também como um elemento que dificulta, que é um desafio para pensar estudos organizados em padrões, por exemplo, em testes avaliativos, em protocolos para aspectos específicos do autismo. E um dos temas, né, que tem sido comentado e se fala muito, que há uma grande variabilidade no espectro do autismo, variabilidade de perfis, variabilidade de apresentações. Eu trouxe aqui um material que tem a ver com, foi retirado de um documentário que se chama Estimados Autistas, é uma produção feita por autistas, né? O Cristiano Oliveira produziu um documentário muito interessante de jovens autistas falando sobre as suas experiências. E quando se fala em autismo, vai falar de graus de suporte do autismo. Então, ele diz assim, se pensa como que as pessoas imaginam o espectro, imaginam um grau que vai do severo, moderado e leve. Então, que resultaria, inclusive, em pensar em categorias como pessoas mais autistas ou menos autistas. Então, ele não é tão autista, ele é menos autista. Isso vai gerando categorias, isso nos importa, né? Para a gente, isso nos importa bastante. E ele vai dizer, olha, o espectro é o seguinte, como é uma condição que vai afetar várias dimensões cognitivas, cognição, né, entende de uma forma muito ampla, hipersensibilidade, comunicação, comorbidades que podem estar associadas de natureza mais médicas, clínicas, fisiológicas e outras de natureza psíquica, psiquiátricas, por exemplo, socialização, coordenação motor e comportamentos repetitivos, pode haver um sujeito que vai ter mais necessidade de suporte em uma dimensão e menos em outra. Isso vai fazer uma combinação muito singular do autismo daquele indivíduo. Então, tem essa antropóloga, Elizabeth Fein, tem uns insights muito interessantes, a antropologia tem insights muito interessantes. Ela fala o autismo de Steven, o autismo de Pedro, justamente trazendo para um primeiro lugar quem é essa pessoa com todas as configurações de fatores que compõem o que é um sujeito. Bom, a variabilidade tem aparecido como um tema interessante também. Por exemplo, alguns autores vão falar uma heterogeneidade de níveis linguísticos, morfológicos, fonológicos, sintáticos, semântico e pragmático. Então, uma pergunta tem dissociação entre esses níveis? Ele se apresenta em dissociação? Então, o que significa, por exemplo, um nível pragmático considerado alterado numa preservação de estruturas linguísticas, como essas interfaces conversam. Trajetórias de aquisição, que são muito variadas, e os distintos perfis. Então, quem está trabalhando com o tema da variabilidade do autismo está falando dos perfis. A variabilidade é uma questão prática também.
Por que ela é uma questão prática? Quando eu faço trabalhos de colaboração com escolas, por exemplo, eu chego nas escolas, eu comecei a perceber que as pessoas me falam, eu tenho tantos alunos autistas e tantos são não verbais. Isso aumenta a preocupação do trabalho de orientação com esses estudantes autistas, o fato de ele ser não verbal, porque a gente está em organizações de práticas sociais muito ancoradas em práticas verbalmente organizadas. E aí eu comecei a perceber que a questão da variabilidade vai produzindo essas categorias. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui apenas uma forma, né, de mostrar esses perfis. Tem uma variabilidade muito grande. A gente encontra, por exemplo, o entendimento do mutismo seletivo para algumas situações. Então, depende de como a gente circula na literatura, a gente vai pensando isso e falando, o que será que significa, como é que está sendo descrito isso. Uma, por exemplo, organização de perfis é pensar indivíduos autistas verbais, sem comprometimento de estruturas linguísticas, indivíduos autistas verbais com comprometimento de estruturas linguísticas e indivíduos autistas minimamente verbais ou pouco verbais. Para esses autistas que não fazem uso da fala, a incidência é muito significativa, e daí que eles têm uma atenção muito grande nas pesquisas para intervenção e em pesquisas para teorização também, linguística, por exemplo. Tem uma incidência que vai falar que 50% de indivíduos diagnosticados com autismo não desenvolvem a fala funcional e desses, uma incidência entre 20% e 30% que não usam a fala. Então, isso passa a ser um elemento de atenção. A caracterização desses perfis vai variar muito, mais ou menos preciso nessa caracterização. Então, a gente encontra na literatura dificuldade em se expressar por meio da comunicação verbal, verbalização mínima, combinações silábicas, vocalizações sem correspondência lexical na língua, poucas palavras, sons atípicos, uma produção assistemática. Essas são tentativas de categorização do que é essa verbalização mínima. Agora, o que eu queria trazer é justamente mostrar como, então, com foco nesses chamados perfis, como, Júlia pode passar, Natasha pode passar por, como que a gente tem trabalhado no grupo de pesquisa, né, que eu coordeno, que chama Interação, Cognição e Multimodalidade em Comum, que fica na Unifesp. A gente tem trabalhado, eu vou trazer aqui algumas questões dentro de um projeto que chama Multimodalidade, Corpo e Materialidade na Organização de Interações envolvendo crianças autistas. Tem alguns pressupostos que organizam a forma de desenhar essas pesquisas, que são um pressuposto de que a cognição e a interação humana têm uma natureza primordialmente multimodal. Então, a noção de multimodal, ou de pensar no corpo, ou em aspectos materiais, em artefatos, por exemplo, não são compensatórios de uma condição linguística. A gente tem uma organização multimodal das nossas práticas, muito mais do que a gente pode imaginar, ainda que a gente tenha uma grande atenção sobre a linguagem, por questões que a gente, como linguista, sabe porque são importantes. Tem autores sugerindo que a linguística não só a linguística, tem passado por uma virada corporificada, que é dos estudos linguísticos, mas não só, que é pensar a multimodalidade da ação, da cognição e das interações humanas. Essa virada corporificada vai se refletir em tentativas. Esse é um dos autores que vai falar dessa virada corporificada dos estudos linguísticos, que vai falar o seguinte, olha, a construção das ações interacionais, no que diz respeito à multimodalidade da interação, envolve uma ecologia de sistemas semióticos, que são estruturalmente distintos entre si, então não é que há semelhanças entre eles, mas que eles se relacionam. O foco analítico está justamente como que se dá a relação, a coordenação entre recursos que são de naturezas distintas, mas que eles são coordenados para a produção de sentidos, para a construção de práticas interacionais, para as nossas ações no mundo. Então, o foco está em como acontece a coordenação. Para isso, tem que esse campo teórico faz uma coisa que é levar os aspectos linguísticos, entendê-los como recursos. É como se fosse uma redução dos aspectos linguísticos. Eles são recursos como o corpo, o mundo material. Linguagem é mais do que recurso.
Mas como recursos, porque como recursos, nós, quando construímos as nossas práticas interacionais, fazemos essa coordenação desses recursos de naturezas muito distintas. Então, tem um desenho, eu vou pedir para você passar todos esses, que eu acho que vai dar anterior, manter o slide, assim. Para construir as pesquisas sobre interações com o autismo, tem uns eixos principais que têm orientado o nosso trabalho lá. Primeiro, a perspectiva neurolinguística e discursiva da linguagem. O que isso, que é o meu percurso formativo? Isso ensina uma coisa. Quando a gente trata de linguagem, a gente trata de muitas coisas ao mesmo tempo. E falar de linguagem de sujeitos afásicos, falar de linguagem de sujeitos autistas, de sujeitos com demência, significa pensar para além do déficit. Pensar para o que é pensar, analisar processos a partir de teorizações linguísticas que aprofundam esses processos. Também é daqui que nasce uma prática que é produção de corpora, que é um compromisso com essa linguística empírica, que é o que os dados nos mostram. E a partir de interações que são situadas, em que é muito mais a noção de emergência e de ocorrências que está em foco do que replicabilidade de produções ou ainda a variabilidade como um problema, como uma barreira para tratar analiticamente os dados. O outro eixo principal é pensar nos dobramentos que a videoanálise tem tido, então é uma tecnologia de ferramentas para a gente trabalhar com dados audiovisuais, e questões de transcrição, elas permanecem sempre ativas. Toda vez que você faz análise de dados empíricos, você precisa pensar que a transcrição é uma ferramenta analítica, que a forma como você representa um dado, você produz o dado também. Isso permanece, é tão antigo, mas permanece. Outro eixo é pensar nos estudos que têm pensado multimodalidade e autismo. Tem um conjunto deles que tem promovido descrições, por exemplo, direcionamento de olhar. O desvio, autistas produzem desvio no olhar. Esses estudos vão dizer, a gente não olha o tempo todo para alguém. Então, não é sobre o desvio. É sobre como que o olhar participa da organização das interações, em que momento eles acontecem. E quando eles acontecem, sequencialmente, o que eles produzem de elementos interacionais ou de pistas de atenção ativa, publicamente visível, Então, o trabalho, agora eu vou mostrar um pouco dos corpora que a gente tem produzido. Corporas audiovisuais, que não são interações naturalísticas das quais participam sujeitos autistas em situações variadas. Corporas discursivos, que são entrevistas, conversas e questionários com pessoas sobre a experiência de linguagem, autistas adultos sobre a experiência de linguagem e interação, ou ainda pais que hoje têm filhos adultos autistas que não usam a fala, de como eles veem hoje, retrospectivamente, essas interações, porque é um tempo também que a relação do diagnóstico e dos acessos às terapias é outro. Então, esse é um corpus, por exemplo, que chama 100 palavras. Muito interessante. E um outro corpus que a gente chama de uma documentação audiovisual, que é uma parceria que a gente tem feito em estudos de investigação de corpo, com pesquisadores da dança e do corpo, para pensar o aprofundamento das discussões de corpo a partir de outro lugar de encontro. Esses corpora têm produzido um entendimento, então, assim, aqui é um pouco para dar materialidade, digamos assim, é como que a gente tem trabalhado, então tem desde lá de cima dos corporas audiovisuais que produzem essas interações em contextos variados. Aqui, essa figura, logo aqui que tem duas bolas, testando câmeras que podem pegar mais detalhes da interação em parceria com fonoaudiólogas, por exemplo, em sessões de terapia. Ali, retornos de pesquisa, quando a gente faz a confrontação dos vídeos analisados com educadores ou com profissionais, por exemplo, para ver o que a gente tem mostrado e visto nessas análises e como isso vai fazer refletir sobre categorias que estão sendo operacionalizadas muito facilmente. Ele é não verbal, ele não desenvolve a linguagem. E entrevistas com familiares de pessoas autistas ou com pessoas autistas também sobre experiências na linguagem. Agora, esse daqui é um outro slide em que
São laboratórios de trabalho com investigação com o corpo, laboratórios práticos, inclusive. E aqui embaixo é um trabalho em que uma oficina que foi concebida que chamava Escutar o Não Verbal, em que todos são pais de chamadas crianças não autistas, quer dizer, autistas não verbais, e que pensavam as suas relações com corpo e linguagem e os desdobramentos disso para pensar o autismo. Então, são espaços muito variados em que a investigação vai se ampliando justamente para a gente ir criando o campo, o que é campo de investigação. Aí, agora, eu vou mostrar tudo isso que eu trouxe aqui, como que isso é um dado, né? Não sei se apagar... Precisa, não? Talvez não. Esse é um dado audiovisual de interação gravada pelos próprios familiares, né, depois de orientações de como essas gravações podem ser feitas. Elas vão assistir a um filme e gravou esse momento, né, são opções de momentos de interação que são gravados. Vou pedir, por favor, a gente vai ouvir uma vez. Essa é uma bonita interação entre Luísa e Clara. E vou pedir a Natasha para passar. Esse vídeo é o dado primário, né, que a gente chama, o vídeo bruto. Aí ele passa por um trabalho que é visualização, segmentação e anotação e transcrição, com os posts do Elan. São elementos de procedimentos analíticos, né, quando eu visualizo o que eu segmento como uma unidade analítica que vai fazer ter uma reunião de fenômenos e ocorrências pertinentes. Depois da segmentação das ocorrências, vai se montar coleções. O que são coleções? É a visualização varrida, na grande varredura dos corpora audiovisuais, para ver se tem elementos semelhantes daquelas ocorrências, para começar a fazer as coleções. A anotação, é uma ferramenta de anotação e é uma ferramenta que subsidia a transcrição. Ele não faz a transcrição automática, né? A gente acha, às vezes, legal, não faz, é um grande trabalho, né? O Elan. E também elementos que hoje importam, que é assim, como transcrever o silêncio? O que é silêncio quando você está pensando em interação? Então, isso é uma problemática de procedimento, de transcrição, analítica e também de teorização, quando você está falando, por exemplo, de interações e que nem sempre a fala, como recurso visível, parece disponível. Então, como é que eu transcrevo esse silêncio, ou o que eu considero unidades analíticas pertinentes de estruturas daquela interação que são relevantes para fazer a anotação. Esse trabalho vai dar uma transcrição que não é tão legível assim, mas ela é muito mais uma ferramenta, assim, é algo... Eu preciso passar por isso para chegar em elementos de análise. Então, muito rapidamente, todos os elementos em vermelho são sincronizações, essa é a palavra-chave desse tipo de trabalho. Eu quero saber como coordena recursos de distintas naturezas semióticas. Língua, corpo e mundo material. E a coordenação passa por um elemento que é da sincronização. A sincronização é ou simultaneidade, que não precisa ser concorrência, ou logo depois, ou logo antes, como sequência, né? O que projeta e o que responde retrospectivamente a algo. O que está em vermelho é quando tem uma produção verbal, por exemplo, alinhada a algum gesto ou ação corporal, que vão ser coisas diferentes. Azul são os silêncios verbais, e nesses são marcadores importantes de pequenas unidades, porque essas marcações e não uma soma de pausas, por exemplo. Pausas já não é um elemento que funciona, né, para a gente falar. E aí a Clara faz, eu estou com frio, Lu. E a Luísa fala, tissal, e faz um gesto da mão. E olha para a Clara, e a Clara olha para a Luísa, e a Luísa faz tissal, gesto da mão, e pan, e ri.
lá em cima, as imagens na sequência vão ser o momento que a Clara se senta, o momento em que a Luísa olha para o canto da poltrona, o momento em que ela toca a poltrona, e é logo depois que ela vai começar tiçal, fazendo aqui um gesto embaixo da mão, tiçal, e depois pan, e o olhar mútuo entre elas. Fecha o que a gente chama de uma unidade. Aqui fechou. O olhar mútuo, normalmente, ele, né, projeta feedbacks, por exemplo, ou o turno do outro. Depois desse trabalho de segmentação, é que, retrospectivamente, eu vi, como analista do vídeo, que havia uma pipoca. Vocês estão vendo uma pipoca ali, ó? Tinha uma pipoca ali. Eu não vi a pipoca antes. Eu vi a pipoca depois, como analista. O vídeo, ele não é uma documentação total dos detalhes. O analista é que precisa considerar o que é pertinente para aquela análise a partir, dessa perspectiva, da orientação que os participantes dão. Aí, seguindo, agora, que a gente sabe que essa pipoca estava ali, a Luísa continua. A Clara, que é a irmã dela, diz: você derrubou no chão, sem falar pipoca. Ela ri. A Clara ri também, alterna o olhar várias vezes. Não fui eu, hein? Ela ri, eles entram, né, numa situação, as duas entram numa situação de brincadeira. Não fui eu, daqui, ela vai pegar a pipoca no chão, daqui eu jogo fora. A Luísa repete. Ela disse anteriormente, tiçal pan. A Clara disse, não fui eu. A Luísa disse, pan você. Depois, comer não pode comer a pipoca, depois eu jogo. Deixa aqui. A Luísa insiste. Pan, você, faz o mesmo gesto de mão para pan e você. A Clara, comer pipoca do chão, ou a Luísa ri, não pode. A Luísa continua rindo da situação. Ela faz o gesto antes de mão e faz tiçal, pan, você e ri. Isso que eu passei muito rapidamente aqui vai oferecer para a gente um entendimento de quantas coisas aconteceram aqui. Tem um conceito, vai falar Gestalt multimodal. A Gestalt multimodal é justamente tentar encontrar uma sistematização nessas formas de coordenação entre essas semioses distintas. E não é exatamente que gesto que substitui a fala, não é o gesto que co-ocorre com a fala, não é exatamente isso. A Gestalt multimodal tem uma sistematicidade nessa sincronização para operar elementos materiais, artefatos, gesto, corporalidades, espaço, ritmo, tempo e elementos linguísticos. A sintaxe, inclusive, é quebrada, né? Você insere coisas nesta organização. Tem uma coordenação da ação com o outro, então é super complexo. Tem uma coordenação da ação desses recursos internos para montar a própria sentença, tiçal, pan, você, né? E toda a coordenação do que vai ser linguístico, prosódico, sintático ou léxico. Léxico aí, né, para o pessoal que está nesse debate pode perguntar por que léxico está aí dentro. Condutas corporificadas e artefatos físicos. Esse pequeno inserto é um inserto ilustrativo de operações no nível sintático. O que é pertinente? Tiçal, pan. Não fui eu. Tiçal, pan, você. Também a Clara não fala pipoca em nenhum momento. Está assumindo um referente pipoca sem produzi-lo verbalmente. Está assumindo como referente organizador daquela sentença. Gestual, porque tem uma sistematicidade dessa sincronia desses gestos de mão, ela não precisa se repetir em outros momentos. Ela tem uma ecologia ali, naquela produção específica situada. Um direcionamento de olhar. Então, para o que é material, quando a Luísa olha para a pipoca, isso é interessante. Quando ela olha para a pipoca, não é um chamado evento público para o outro. Ela olha, o analista que está externo segue esse olhar, porque os momentos em que ela olha para o interlocutor é quando eles produzem o olhar mútuo ou no final dos turnos das sentenças. Esse direcionamento do olhar tem uma finalidade para o outro. Agora, o direcionamento do olhar para
o que é material, a Luísa não... Ela olha. Só que a Clara segue o olhar da Luísa. E a gente faz isso muitas vezes. Quando você está conversando, o outro olha, mesmo quando sai da interação, você olha junto. É quando você se orienta mais ou menos para o direcionamento do olhar. Então, ela é uma pista de interação também para aquilo que pode ser um potencial referente daquela interação. E nesse dado em particular, o fenômeno que emerge como interessante de análise é a construção corporificada da referência. Então, os pesquisadores estão trabalhando com a descrição da construção corporificada da referência, têm mostrado, por exemplo, que mesmo quando você faz referência a um objeto físico presente no ambiente imediato, não é óbvio, não basta apontar para a referência estar construída. Não é óbvio, não é só sobre apontar, não basta garrafa estar aqui para isso virar referente. Eu preciso de um grande trabalho de construção dessa referência, do processo de referenciação com o outro, até que isso se estabeleça como referente, a partir daí se predique algo sobre isso. Esses estudos que trabalham com as chamadas interações típicas, ou seja, que não tem nenhum participante com alguma alteração cognitiva, oferecem pistas de organização da construção da referência corporificada. Quando você volta para dados em que a linguagem verbal não está tão disponível assim, você reencontra esses padrões de construção da referenciação corporificada nesses dados. Para isso, isso é um elemento interessante trabalhar com a Gestalt multimodal, que ela vai se reproduzindo também em outros lugares em que a fala não é o organizador central das interações, embora a fala seja muito importante. Mas a gente também constrói interações sem a presença da fala, mas organizada não por outros meios, porque é isso, né? Mas é sobre a própria organização da interação. Atenção compartilhada, atenção mútua e linguagem. Esse é um nicho organizador das estruturas linguísticas também, da linguagem, do funcionamento da linguagem. Esse dado traz aspectos interacionais, atenção conjunta, introdução do tópico, de iniciativa da Luísa, mecanismos de alternância de turnos que correspondem aos padrões que têm sido descritos, sincronia interacional, porque tem um ritmo dessa interação, uma temporalidade da interação e aspectos sociocognitivos, por exemplo, o riso. Tem trabalhado o riso como elemento universal de todas as interações. E o riso é um marcador importante de várias leituras cognitivas, sociocognitivas com o mundo, do que se ri, do que é risível, e que momentos que o riso aparece numa interação, né, temporalmente. E um outro elemento sociocognitivo interessante nessa interação é o que é narrável. A Luísa Tissalpan, você elege um episódio que é narrável, que é você derrubou a pipoca que eu tinha guardado aqui. Bom, indo para os finalmente, esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês. E dissipa. Acho super bonito. Esse vídeo, ele passa pelo... Pode passar, por favor? Ele passa pelo mesmo... Não, passar... ele passa pelo mesmo tratamento, né, de transcrição e tal. Estar junto, bem marcadas na interação.
Esse é um bom exemplo. Depois se dissipa também, não precisa voltar para tentar resolver esse mal-entendido do CNAE, está tudo certo. E agora, eu acho que o último minuto, não sei se passei, talvez, o último minuto ou não? Não, está ótimo. O slide dessas contribuições, pode, acho que, lançar todos, que eu acho que a visualização... Eu acho que eu tenho pensado, a documentação multimodal de práticas interacionais, ela pode diminuir a distância entre descrições muito gerais, né, de prejuízos de linguagem, de interação social de comunicação, e oferecer uma percepção do que é uma variabilidade, né, que ocorre. Colabora para uma descrição dessa variedade de configurações interacionais, então é muito mais interessante pensar em várias configurações interacionais possíveis, para a compreensão também de sociabilidades que são possíveis. A Elinor Ochs vai falar de sociabilidade autista, por exemplo, que é pensar que coordenações são mais favoráveis para a integração de pessoas autistas em ambientes interacionais. Práticas interacionais deixam ver formas de experiência com linguagem, né, que não tem a ver com a linguagem que informa o tempo inteiro, né? O enfoque multimodal ajuda a ampliar a descrição de interações e colocar em debate a produção muito rápida de categorias como perfis não verbal, verbal, não falante. E essa é a minha última frase, a Donna Haraway, que é uma pensadora, ela tem um livro recente e ela fala sobre... Existe um exercício ético que é, quando você está diante de algumas situações, que é ficar com o problema. Ficar com o problema. Isso é uma contribuição que a linguística faz. Ela fica com a linguagem. Antes de produzir as categorias muito rápidas, né, de perfis, tá? Ela fica ali no miudinho do que o empírico, né, ajuda a ver. Então, esse eu acho que é um princípio geral de uma contribuição, que é tudo que também vai alimentar a teorização linguística importa. Esses dados eles são ricos para a teorização e eles são ricos também para você produzir uma diversidade de formas de ver configurações interacionais, de estar no mundo com linguagem. Obrigada. Então, vamos lá, né? Acho que depois de tudo isso que você mostrou para a gente vai precisar, inclusive, rediscutir isso que tem sido chamado de não verbal, né? Mas a gente leva daqui a pouco para as nossas discussões. Vamos agora para as contribuições da Larissa Piscinato ou Pitinato Mazzucchelli. Ela vai falar também da Federal de Uberlândia, né? E eu falei também, porque eu estou com uns colegas na cabeça aqui, sobre as contribuições da neurolinguística discursiva para o enfrentamento do idadismo nos estudos sobre linguagem e envelhecimento. Obrigada, viu, Larissa? Não está ligando. Será que é melhor daqui? Bom dia, bom dia. Queria começar agradecendo a comissão organizadora do GEL, no nome do Tiago, né? Queria agradecer, né, a divisão da mesa com a Fernanda, né? Agradecer os intérpretes também que estão aqui com a gente, a monitora, a Natasha, que está ajudando. E vou começar já a falar, tá bom? Sem muitos meandros. Desde os primeiros trabalhos de Codri, a neurolinguística investiga, descreve e explica... Pode deixar que eu mudo. Obrigada. Mas tudo bem. Desde os primeiros trabalhos de Codri, a neurolinguística discursiva investiga, descreve e explica fenômenos linguístico-cognitivos em sua tessitura com aspectos biológicos, sociais e históricos. É a partir dessa filiação teórica e metodológica que, nessa apresentação, eu busco mostrar a atualidade da área na análise de fenômenos complexos associados ao processo de envelhecimento. Um processo que, vale a pena lembrar, é multidimensional, né? E, portanto, envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociomateriais e ambientais, né?
Embora essa compreensão de envelhecimento seja batida, todo mundo fala dela, muitas vezes ainda incorremos em simplificações ou explicações únicas sobre processos associados a ele, né? Uma forma de tratar o envelhecimento de maneira bastante simplificada é marcá-lo cronologicamente. Mas a idade não é uma variável confiável de predição de desenvolvimento humano, né? Como argumenta... Opa, que isso? Realmente você vai ter que fazer esse papel para mim, Natashinha. Caraca, ninguém esperava, né? Vai com calma, né? Bom, como argumenta Staudinger, uma idade cronológica de 75 anos, por exemplo, pode estar ligada a uma idade biológica e cognitiva diferente, né? O desenvolvimento humano e o envelhecimento não são apenas um processo biológico, mas são interativos por natureza, né? Como resultado, é caracterizado por uma plasticidade impressionante que implica a relatividade do significado da idade cronológica. Esse é um exemplo, né, de uma forma de simplificar o envelhecimento. Uma outra forma de pensar o envelhecimento em termos simplificadores é pensá-lo apenas a partir do corpo. Mas os tecidos e os órgãos envelhecem em ritmos diferentes, a depender de condições genéticas e ambientais e da relação do sujeito nesse processo. A própria noção típica de pessoa como um organismo individual, estável, pode ser problematizada. Tem sido problematizada por teorias mais recentes na biologia e na genética, inclusive, né? Hoje sabemos que, biologicamente, cada um de nós já é uma comunidade. Apenas cerca de metade das células nesse envelope do nosso corpo são Homo sapiens. O restante é formado por bactérias, vírus, eucariontes, como protozoários e fungos, né? Somos um coletivo, né? Essa teoria do holobionte, que a Haraway também trata, né? Somos um coletivo de inúmeros organismos vivos que se interrelacionam, né? Esse microbioma humano é dinâmico, sociomaterialmente variado e do qual dependemos para sobreviver, né? Agora, uma terceira forma de simplificar um envelhecimento é determiná-lo geneticamente. Os próprios avanços nos estudos genéticos estão colocando em xeque a imagem de um código genético estável e fixo no nascimento, né? Como se fosse um processo essencial, né? O nosso DNA é essencial, que vai determinar, inclusive, como é que a gente vai morrer. A epigenética vem mostrando que as experiências ao longo da vida não afetam apenas significativamente a expressão genética, mas processos genéticos básicos transformam os genomas em nossas células. De modo que, na idade adulta, 2 células em um cérebro individual não compartilham exatamente o mesmo genoma, né? Esse é o trabalho que vem sendo mostrado, por exemplo, por Pacola, em 2016. Mootri e Gage, em 2006, sugerem que essa heterogeneidade genética é a chave e que tem a ver com a presença desses micro-organismos que estão aqui no nosso organismo, né? Que essa heterogeneidade genética é uma das chaves para compreendermos a complexidade do funcionamento cognitivo e da própria consciência. A neurodiversidade, nesse sentido, não é simplesmente uma postura ético-política para diferenças empíricas entre pessoas, mas uma caracterização fundamental do cérebro. Eu estou trazendo esses 3 caminhos bastante diversos, né, de pensar uma simplificação do envelhecimento, né, em termos cronológicos, corpóreos e genéticos, para mostrar quão problemático é pensar o envelhecimento em termos únicos, de tentar definir o envelhecimento em termos únicos, né,
seja uma explicação biológica, seja uma explicação genética, seja uma explicação até social ou cultural, né? Definir o envelhecimento apenas a partir de aspectos culturais, somente em aspectos sociais, somente em aspectos biológicos. No contexto das relações entre linguagem, envelhecimento e cognição, isso se torna relevante, porque os estudos que abordam essa relação, muitas vezes não conseguem se distanciar desses determinismos, de uma genética única, de um corpo humano estável, da idade enquanto marcador de desenvolvimento, como a gente acabou de ver anteriormente num simpósio. Ora se pende para um lado, ora se pende para um outro lado. Ora se fala dos aspectos biológicos, ora se fala dos aspectos culturais, né? É como se os aspectos subjetivos, sociais, culturais e políticos, por um lado, fossem um pano de fundo, e aí, em um outro momento, é como se os aspectos biológicos, orgânicos, ficassem também num pano de fundo, né? Não estivessem ali, de fato, entrelaçados, né? Numa tessitura muito complexa de explicar. Agora, essas três tendências em que eu, né, tentei explicar um pouquinho, essas três tendências de resumir o envelhecimento em termos etários, por exemplo, faz parte daquilo que tem ganhado destaque, né, que é o idadismo, também reconhecido como etarismo, ageísmo, preconceito etário, né? E aí eu trago aqui o logo do Observatório do Idadismo, que é um projeto de extensão com o qual eu trabalho, eu e o meu querido amigo Marcos, lá na Federal da Bahia, em que a gente tem trabalhado, né, para enfrentar essas produções discursivas que tendem a ficar tanto de um lado quanto do outro, na saúde e na educação, né? Tanto trabalhando com profissionais da educação quanto profissionais da saúde, né? Já que a gente sabe que o preconceito etário é muito forte na saúde, muito forte. Para quem não conhece o termo, né, ele foi cunhado pelo gerontólogo americano Robert Butler, na década de 60, e diz respeito ao processo em que gerações diferentes se reconhecem quase que exclusivamente como desiguais. Os velhos são naturalizados como senis, com atitudes antiquadas. Seus comportamentos passam a ser lidos como efeitos biológicos decorrentes da velhice, não de suas trajetórias de vida, de seus desejos, desses entrelaçamentos complexos que eu tentei mostrar, né? A incompreensão também é tida como presumida. Passam a representar, aos poucos, um certo lugar de não saber. Mas não é aquele não saber interessante que faz a gente buscar as coisas, né? Aquele lugar de que alguém não sabe como existir, praticamente. E aí, qualquer sinal de infuncionalidade, isso que o Pônzio diz que é o que nos torna humanos, serve como pretexto para reforçar sua inadequação. Apresentar dificuldades com determinada nova tecnologia é diretamente justificada pela idade, por esse aspecto cronológico, tornando evidência de que são incapazes de se adaptar aos novos tempos. Há uma obrigatoriedade de adaptação aos novos tempos. Eu não sei que novos tempos são esses. Não sei se quero me adaptar a eles eternamente, assim, né? Uma possível crítica é vista como uma falta de compreensão, uma resistência a essa adaptação, né? Não no sentido positivo dessa resistência, né? De dizer eu não quero isso, mas no sentido de ser incapaz de ceder, né? Outros discursos e práticas também circulam e alimentam essa narrativa. É mais difícil estudar com o avanço da idade? Não sei. Estudar o quê? Em que condições, né? Eu duvido que algum professor universitário, de alguma forma, talvez vivencie isso de uma maneira tão bruta, né? Por quê? Porque isso diz respeito à sua história, à sua trajetória, como se relaciona, né, com as suas eventuais transformações também. Outro discurso que aparece, né? Com a idade, a memória naturalmente se perde. É mais difícil acompanhar as mudanças tecnológicas com o avanço da idade.
Será? Eu não sei, né? Quem está trabalhando na sala de aula vê as dificuldades com tecnologia de muitos grupos etários distintos, assim, né? A gente tem que pensar de que tecnologia que a gente está falando também, né? A gente ouve, às vezes, entre professores que algumas gerações não aprenderam a utilizar softwares de textos, por exemplo, né? E aí a gente está tendo que trabalhar isso na escola e na universidade, inclusive. Pessoas mais velhas são naturalmente mais conservadoras e pessoas mais novas são naturalmente progressistas. O futuro e a mudança pertencem à juventude e assim por diante, né? São vários desses discursos. Vale notar que a ideia de juventude, né, foi criada na sociedade aristocrática francesa no século XII, como representando uma fase da vida entre a saída da infância e a antecedência ao casamento. Quem mostra isso é a Gita Debert, né, colega do IFISH, professora. A criação, uma das, né, mais importantes referências também, né, nesses estudos sobre envelhecimento. A criação dessa etapa, segundo ela, né, aqui abre aspas, a criação dessa etapa correspondeu a uma estratégia das famílias para conservar o poder e o patrimônio. Ser jovem não era, portanto, uma questão de idade biológica, posto que indivíduos com idades cronológicas muito variadas permaneciam nessa fase. Ser jovem era ser uma espécie de cavaleiro errante e aventureiro à espera do momento em que se poderia casar e substituir os pais na gestão do patrimônio familiar. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa essa construção da juventude como uma construção cultural e histórica, bastante marcada ali, né, na França. Bom, esses discursos idadistas, que são estereotipados, preconceituosos, né, compartilham uma generalização de aspectos muitas vezes circunstanciais. Uma determinada experiência conservadora com um velho, com um idoso, é privilegiada, ainda que esse velho hipotético compartilhe, por exemplo, de outras ideias que talvez não sejam tão conservadoras para quem as avalia, né? Muitos grupos minorizados são destituídos justamente dessa capacidade de serem contraditórios. É preciso analisar ainda, por exemplo, que parte do desconforto social com uma memória que falha ou com uma dificuldade em elaborar a fala diz respeito, na minha singela opinião, mas diz respeito à inaptidão da sociedade de lidar com limitações e infuncionalidades, como também nos revelam estudos sobre capacitismo, né? E aí a gente pode citar o Vygotsky desde, né, de tanto tempo, falando disso, né, da dificuldade da sociedade de se adaptar à diversidade de existência humana. Há pouco ou quase nenhum sofrimento por ser míope em uma sociedade em que usar óculos não é considerado uma incapacidade porque se criou uma tecnologia. Inclusive, óculos hoje em dia é bem caro, né? Foi cooptado, digamos assim, por um sistema econômico que transformou isso em uma marca de estilo, né? Por exemplo. Por outro lado, pessoas com baixa visão ainda sofrem os efeitos de ambientes mal adaptados às suas necessidades, né? O idadismo, eu estou dando esses exemplos, mas assim, o idadismo ele funciona, portanto, como um dispositivo de biopoder, né? Estou pensando no Foucault, que fundamenta essa generalização e vai engessar os sentidos das experiências de envelhecimento ao exercer regulação e controle sobre a velhice. Como nos mostra Imbebe, um filósofo que também trabalhou com Foucault, né? Há aqui, podemos argumentar, uma morte da liberdade, já que os mecanismos de opressão da velhice diminuem a possibilidade de vidas longevas de desfrutarem de experiências diversas, reduzindo, portanto, sua possibilidade de engajamento com a vida. Tornam-se, por vezes, segundo Imbebe, mortos-vivos, né? Pois suas conquistas de uma vida longeva são igualadas a problemas sociais, suas existências marcadas como fundamentalmente deficitárias, atrapalhando o desenvolvimento, o progresso, o novo. O importante aspecto dessa discussão realizada por Imbebe
é a observação de que a modernidade fabricou o diferente como estratégia política, que passa a representar o perigo da destruição, da perda do poder, perigo de roubar o lugar que se entende ser seu por direito, até mesmo divino, né? Para poder, então, aniquilá-lo. Então, você cria essa diferença para poder subjugá-la e destruí-la, né? Dentro dessa lógica, essa política de morte, né, chamada por Imbebe como necropolítica, não depende mais de um soberano. Ela passa a ser democratizada, né? E ela não diz mais respeito ao assassínio direto. Ela pode ser exercitada pela exposição à morte, multiplicação do risco de morte, pura e simplesmente, ou a própria morte política, a expulsão e a rejeição, né? Aqui ele está citando Foucault. Bom, é nesse sentido que argumento que o idadismo, em suas mais diversas expressões, opera necropoliticamente, seja do ponto de vista físico, social, político, genético, inclusive, né? O exemplo mais concreto e aterrador talvez seja o caso da Prevent Senior. Quem se lembra, né, desse caso? Operadora de saúde acusada de distribuir e aplicar tratamentos experimentais sem autorização de seus pacientes, em grande maioria velhos, de coagir médicos a reduzirem o nível de oxigenação de pacientes internados e de alterar declarações de óbito na maior pandemia da história do mundo, né? Até hoje. É importante lembrar que, segundo a advogada Bruna Morato, que fez um depoimento na CPI da Prevent Senior, né, os casos de pacientes internados que tiveram nível de oxigenação reduzido evoluíam a óbito rapidamente e, como decorrência, havia liberação de leitos, né? No depoimento dela, a advogada relata ser constante a fala entre profissionais da saúde de que óbito também é alta. O caso, que tem sido considerado um dos maiores escândalos médicos no Brasil e que não teve seus perpetradores responsabilizados até hoje, escancara a longa lista de violências sofridas por velhos no país, né? Negligência, violência física, psicológica, abuso financeiro, violência patrimonial, sexual, institucional, para citar apenas alguns modos de aniquilamento. Essa discussão, que eu sei que é pesada e dura, né, ela não é um pano de fundo para a neurolinguística. Ela é fundamental para pensarmos uma teoria linguística, um raciocínio neurolinguístico e uma prática clínica de avaliação, de terapia, que combatam esses mecanismos da necropolítica, no caso específico do envelhecimento, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo desse raciocínio neurolinguístico a partir da discussão do circunlóquio, bem brevemente, né? Esse fenômeno linguístico, ainda não tão bem descrito, para ser bastante verdadeira, né, em termos linguísticos, né? Eu vou mostrar, na verdade, como que o circunlóquio é tratado em diferentes contextos para a gente tentar perceber esses efeitos, digamos, nocivos, preconceituosos, que vão aparecer lá na clínica, lá na avaliação linguística no final, né? Digamos assim. Vou começar apresentando, pode passar, Natasha. Algumas definições de dicionários, isso é da minha tese, gente. Só para a gente ter uma ideia, né, dessas definições bastante gerais que circulam por aí sobre o que é o circunlóquio, né? Então, o que aparece? Uma figura de estilo que consiste em dizer por várias palavras aquilo que pode ser dito por uma, um rodeio de palavras, um uso excessivo de palavras, né? Perífrase, ele é associado à perífrase, né? Em muitos lugares aparece como um sinônimo. Um subterfúgio verbal, mais uma vez lá no Aulete. Uso de muitas ou excessivas palavras, né? Um modo indireto de dizer, um modo evasivo de dizer algo. Chama atenção nesses casos aqui, nessas breves definições, a recorrência de características de vagueza, de circularidade, de excesso de palavras, né? Algo um tanto associado a uma ideia de eficiência da fala, né? De eficiência de elaboração, né? Uma forma direta de se dizer. A gente não tem nada contextualmente apresentado aqui nessa definição. Se a gente volta para o Matoso Câmara, pode ir para o próximo slide.
Matoso Câmara fala um pouco do circunlóquio quando ele vai definir e discutir a perífrase, nesse dicionário de 1956. É bacana trazer o Matoso para essa discussão, porque o aspecto que ele mais vai destacar, na verdade, ele vai chamar o circunlóquio como uma perífrase lexical, ele vai pensar nas motivações do uso de um circunlóquio, né? E vocês vão ver, eu destaquei aqui, ele vai dizer que as pessoas vão usar por eufemismo, né? Então, já tem uma situacionalidade interativa ali prevista, né? Existe essa demanda, digamos assim, entre os falantes, uma necessidade de se produzir esse eufemismo, e eu vou fazer isso por meio da perífrase lexical ou do circunlóquio. Por intuito de definição, né, ou seja, né, também não está falando de excesso de palavras, de vagueza, de evasão, não tem essa conotação, ou pelo desejo de aludir a uma circunstância que a própria palavra pode não evocar. Eu acho que esse aspecto é um aspecto bacana, porque ele dá visibilidade para o uso criativo, né? Para o aspecto mais estilístico, digamos assim, que pode estar presente no circunlóquio, né? Ele dá, inclusive, esse destaque. Há, portanto, sempre uma intenção estilística, né? Ou seja, ele está destacando isso que o sujeito quer fazer, né? Ou um destaque que o sujeito quer dar. Se a gente pensar, e o Fiorin, em Figuras da Retórica, também fala um pouco de circunlóquio, ele vai definir a perífrase como um circunlóquio também, ele vai falar que é um meio indireto de dizer alguma coisa, uma expressão alongada. E é também interessante, porque ele não se apega a essa ideia de vagueza, e ele vai, no lugar disso, falar de uma propriedade da linguagem que seria a elasticidade. Então, o circunlóquio pode ser produzido justamente porque a gente pode esticar a língua e condensar a língua de acordo com os desejos dos falantes, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, ao invés de dizer eles são casados, nós poderíamos produzir de uma maneira alongada, eles são unidos pelos laços matrimoniais, né? A depender, então, desse efeito, digamos, de sentido que você gostaria de produzir, né? Eu gosto desses dois linguistas, né, do Fiorin e do Matoso Câmara, porque eles, de fato, tendem a falar um pouco mais do trabalho do sujeito com a língua, com esses recursos linguísticos, né? Agora, se a gente mudar completamente de ambiente e pensar como é que outros espaços tratam do circunlóquio, a gente pode entrar no campo de ensino e aprendizagem de línguas. Não precisa mudar, não. Eu já vou. Que contém nuances também muito interessantes. No contexto de ensino e aprendizagem de línguas, o circunlóquio é considerado uma habilidade, diretamente, claramente, um recurso comunicacional, inclusive necessário para que os estudantes de línguas sejam capazes de lidar com possíveis eventuais dificuldades lexicais. Vejam que, nesse contexto, a dificuldade de encontrar palavras aqui não está associada a uma falha, mas a uma aprendizagem, a uma postura completamente diferente de olhar essa falta dessa palavra que, de repente, não está vindo. Ou mesmo é considerado importante para demonstrar a competência pragmática desses sujeitos que estão aprendendo a língua, para lidar com questões mais controversas, né? Dentro desse campo de investigação, Jordan observa que, embora a produção de circunlóquios dos estudantes de línguas seja bastante semelhante à produção de falantes de primeira língua, os alunos iniciantes raramente são capazes de produzir circunlóquios sempre que necessário. O autor defende, então, a importância do desenvolvimento do circunlóquio nos contextos de ensino de língua. Ou seja, o que ele está dizendo é: nós precisamos ensinar as pessoas a produzir circunlóquio, porque o circunlóquio faz parte do funcionamento da linguagem, né? É isso que ele está dizendo. Existem vários estudos falando do benefício do uso do circunlóquio na sala de aula, tanto em termos de ganho lexical, quanto para o desenvolvimento de habilidades pragmático-discursivas, que são fundamentais para a sala de aula, né? Para qualquer falante de segunda língua. Pode passar. Eu trouxe para vocês um exemplo do Actual Proficiency Guidelines de 2024, que foi recentemente publicado, só para vocês verem como é descrito, né?
no Actifal, tem uma descrição das expectativas dos falantes, dos estudantes, em cada um dos níveis. No nível avançado, se espera que os estudantes sejam capazes de produzir circunlóquio quando for necessário. Vocês conseguem notar, então, como que o circunlóquio tem sido visto de maneiras um tanto díspares nos dicionários especializados e aqui no contexto de língua, né? Agora, quando a gente entra no campo dos estudos neuropsicológicos, a coisa fica um pouco desesperadora. Pode passar. Porque nesse campo prevalecem as leituras mais negativas possíveis do circunlóquio, como a ideia de imprecisão, né? Na Enciclopédia de Neuropsicologia Clínica, de Kreutzer, Deluc e Kaplan, de 2011, essa aqui é a definição de circunlóquio, né? Um número desnecessariamente grande de palavras, eu estou destacando esse desnecessariamente grande. Evasão na fala, vejam que nenhum dos linguistas e nenhum dos dicionários, né, falou em evasão. Não aparece como uma habilidade, ou seja, as escolhas, né, para se definir o circunlóquio aqui ficam bastante restritas à ideia do circunlóquio como um problema, né, ou algo para resolver um outro problema. Então, a falta da palavra aqui no contexto de ensino de língua é vista como uma aprendizagem, aqui é somente vista como algo a ser corrigido, né, digamos assim. Vejam, no próximo exemplo, pode passar, Natasha, tem um exemplo de um estudo do Antonucci e McWilliam, que trata da produção de circunlóquio como uma forma de observar as dificuldades dos participantes em nomear. A gente sabe que existem dificuldades de nomeação em contextos, né, de alteração, como afasia, no Alzheimer, né, e tantos outros. Por isso que esse estudo foi motivado, né, para entender essas dificuldades, observar essas dificuldades. Ou seja, as produções aqui foram comparadas e avaliadas a partir de uma expectativa. Então, aqui é um exemplo de um teste de nomeação. Você apresenta uma imagem para o sujeito, ele tem que nomear. Aqui os dois exemplos são cachorro e bicicleta. E aí os pesquisadores categorizavam cada uma dessas respostas, né, tentando entender o que é que aparece nesse momento em que a palavra-alvo esperada não aparece. É um contexto de experimento, certo? Se vocês notarem, cara, eles perdem tanto quando eles não anotam. Isso eu aprendi com a Rosana e com a Másia. Eles perdem tanto quando eles não fazem as anotações nos experimentos do que é que vem quando não vem a palavra-alvo, né? Porque se vocês olharem aqui embaixo, que esse quadrado vermelho ficou ruim aqui, está deslocado. Mas, em um momento, quando você mostra a imagem do cachorro, o sujeito fala my favorite dog, my favorite animal, né? Meu animal favorito. Que, para a gente, poderia, eu acho que todo mundo concordaria, que isso é um enunciado absolutamente maravilhoso de ouvir, por exemplo, da boca de um afásico, né? De um sujeito com alguma dificuldade e tal. Isso é considerado, nesse estudo, como uma opinião / um circunlóquio vazio. Porque foi, de fato, atravessado por essa ideia de evasão, né? Está muito longe dessa expectativa que eu criei, que é a nomeação. Agora, todos os outros exemplos, a mesma coisa. Da bicicleta, o exemplo de uma opinião ou de um circunlóquio vazio seria: a minha primeira foi a Powder Puff, né? Só um exemplo de como aqui o que fica destacado é essa tentativa de enquadrar a produção linguística e destacar aquelas consideradas vazias, o que poderia revelar aspectos muito interessantes do entrelaçamento entre o sujeito, a língua, a cognição, naquela interação imediata, né? Em vez disso, concentra-se nos déficits, na dificuldade de, enfim, nomear, né? Isso, porque, enfim, para mim isso não necessariamente seria o caso. A partir desses breves exemplos, brevíssimos exemplos, eu gostaria, né, de destacar que talvez não seja tão absurdo questionar se essa leitura enviesada desses estudos da neuropsicologia, né, enfim,
em que apaga os aspectos da criatividade dos sujeitos, né, o trabalho do sujeito com e sobre a língua, não advém somente de uma falta de compreensão dos processos linguísticos, ou seja, não advém somente de uma falta de raciocínio linguístico, ou seja, de se basear somente em algumas definições vagas de língua, de não incluir os linguistas na elaboração de manuais sobre linguagem na saúde, não advém só disso, né? De uma falta de discussão sobre as características elásticas da língua, segundo o Fiorin, por exemplo. Eu gostaria de argumentar que parte dessa tendência talvez esteja estruturada na compreensão do que seja o envelhecimento também. Há uma tendência de se associar a dificuldade de elaboração da fala ao envelhecimento, essa vagueza, né? Essa vagueza associada ao idoso. Como se isso não ocorresse em diversos outros contextos normais e patológicos também. É preciso investigar essas produções linguísticas. Eu lembro do caso de uma amiga que sofre bastante com fibromialgia e que relata dificuldade de organização, de elaboração em decorrência da doença e da medicação, né? Não sei se isso é uma particularidade desse caso dela ou de outras, ou seria algo típico, talvez, dessa condição e da medicação, né? Agora, isso não está restrito ao idoso, né? Esse que é o ponto. Se existe uma tendência, então, a se pensar o envelhecimento por lentes únicas, biológicas ou sociais, né? E como declínio, como se ganhos no envelhecimento, como se não houvessem ganhos no envelhecimento e não houvesse falta na juventude, né? Parece que a juventude e a infância são permeadas por uma completude e a partir de um momento a gente só perde. Talvez a tendência a se pensar na neuropsicologia que o circunlóquio é um indício de evasão da fala ou uma produção vazia, seja também efeito do preconceito etário já estruturado na construção do objeto de investigação. Uma forma necropolítica, na minha opinião, de avaliação da produção linguística, que a impede de ser tomada como produção criativa ou pragmaticamente orientada. Pode passar o slide. Para mim, essa é a atualidade da neurolinguística discursiva. Esse entrelaçamento de questões biológicas, como a Fernanda falou, né? A gente fica com a pergunta, com o problema. Na medida em que ela se constitui como uma área comprometida em pensar questões do normal e do patológico, por meio de um raciocínio linguístico orientado discursivamente, portanto, histórico e político, ela contribui para que a elasticidade ou o trabalho com e sobre a linguagem, os recursos semióticos e linguísticos, todos empregados nesses processos de significação, que isso seja reconhecido, que isso exista nos espaços onde a linguagem e os sujeitos estão sendo avaliados, combatendo, para mim, projetos necropolíticos como o idadismo na clínica, numa certa clínica, né? Assim como os demais trabalhos realizados na área, eu defendo... Pode passar. Eu defendo, portanto, que a pesquisa em neurolinguística, seja no campo teórico ou clínico, se dá no entrecruzamento ético-onto-epistemológico, segundo Bakhtin, Barad e Pryor. Ou seja, ele deve reconhecer a indissociabilidade da ética, da ontologia e da epistemologia no avanço da compreensão dos fenômenos da linguagem. E aí eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo um pouco da emoção de estar aqui, nessa que foi a minha casa há 15 anos, por 15 anos, e gostaria de dizer que se eu estou aqui tão pequena, como eu brinquei ontem, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 5 anos. Ao lado da Fernanda, com uma carreira consolidada, com um trabalho tão relevante para a área, é porque eu tenho pessoas formidáveis na minha trajetória de formação, né? Especialmente a minha, para sempre, orientadora, de quem eu tiro a paciência. Ai, Lari, não fala assim. Que está aposentando, para a tristeza do IEL, e a quem eu gostaria de dedicar essa minha fala. Eu gostaria de dedicar também à professora Maria Irmã Hadler-Codri, a Masa, que admiro profundamente, tanto por sua brilhante trajetória acadêmica, quanto por sua luta aguerrida para que os sujeitos afásicos e as crianças com diagnósticos inventados,
como a gente bem sabe, pudessem existir, né? Esse trabalho que a neurolinguística faz, teórica e analiticamente, enfrenta grandes narrativas e ideologias de língua, de cognição, de doença, de saúde, né? Mas continua forte nas sementes, nos filhos que vocês plantaram, né? Nas sementes que plantaram, nos alunos que criaram, alimentaram, nutriram. Vocês abriram um caminho que não se fecha, que não tem fim. Ele tem outras formas, né? Talvez não tão imaginadas por vocês, mas ele segue forte e íntegro em sua proposta de enfrentamento de situações de opressão que operam por meio da linguagem, né? Na clínica e fora dela, e de contribuição aos estudos linguísticos. Obrigada. Aqui ele não está funcionando mesmo, né? Quero agradecer a Larissa. Bom, quem tem filho adolescente sabe como o idadismo afeta a nossa vida diariamente, né? Porque a gente nunca sabe nada, nem usar um celular, nada. Como muito interessante as coisas que vocês trazem, porque eu encontro nessa discussão, tanto da Larissa quanto da Fernanda, uma questão que é essa ainda discussão sobre o normal e patológico, né? Como os processos de medicalização vêm muito fortemente afetar a nossa vida, e eu fico muito satisfeita que isso seja retomado em pesquisas tão, para usar um termo, né, que é exigido nas práticas médicas, tão robustas, né? A partir da linguística, com contribuições, né, tão marcantes, para a gente, aos poucos, né, a gente sabe que, como você falou, a gente é tão pequenininho nesse universo das pesquisas que são realizadas e tal, mas como isso contribui para o dia a dia. Você vem trazer o nome da professora Rosana e da professora Maza, já tomando a liberdade aí dessa aproximação, como elas são conhecidas aqui. Elas não começaram do fim, né? Começaram produzindo suas pesquisas, fazendo perguntas justamente a essas coisas que tanto nos incomodam e que a gente, por tanto tempo, tomou como normal, como natural, né? Eu estive em uma banca recentemente lá na USP com o pessoal do Ministério da Saúde, com saúde bucal. E uma das perguntas que a Anísia fez para a menina que estava sendo avaliada foi: por que você diz que é normal que o dente da pessoa idosa cai? Vai chegando, passa o tempo e é normal cair os dentes. Não é normal. A gente toma pouco cuidado com a saúde do idoso porque o idoso parece não servir mais aos propósitos da sociedade capitalista, né, como ela se coloca aqui. Então, quando a gente coloca perguntas, continua fazendo perguntas, né, a partir de pessoas tão importantes que vocês trouxeram, né, para poder pensar todo esse processo, a gente consegue ir produzindo robustez desse lugar que a gente acredita e vai continuar defendendo, né? Então, eu não vou... Bom, eu fiz aqui os meus comentários breves, justamente porque a gente não pode se estender muito, para poder abrir também a palavra aos colegas. Como que vai funcionar? E aí, depois disso, a gente pode continuar as discussões. Pode ser? Quem gostaria de tomar a palavra? Será que dá para ouvir? Tanto para a Larissa quanto para a Fernanda, acho que as perguntas vão um pouco na mesma direção, embora... Para a Fernanda, quando eu vi você mostrando todo o escopo do trabalho, tudo que você faz, e você mostrou as conversas, por exemplo,
não sei se entendi bem, com escolas, eu fiquei pensando um pouco na devolutiva, digamos, do que é o trabalho de pesquisa. Aí, se você... Fiquei curiosa para entender como é que ele volta para esses espaços que estão aí trazendo essa preocupação com TEA, no caso de quando não é verbal, né? Por exemplo, como é que volta esse trabalho? No caso da Lerisa, um pouco nessa linha também, pensando nessa neurolinguística discursiva que está preocupada em pensar a questão do idadismo. Eu adorei, achei muito bacana você trazer, eu adoro a temática, gosto muito, eu fiquei muito contente de ver o que você propôs, e fiquei pensando também como é que isso volta para uma prática clínica, pensando, por exemplo, em contextos bastante pessoais, por exemplo, no meu caso, eu vejo quando eu vou com a minha mãe ao médico, e estou eu e a minha mãe, e o médico olha pra mim, então, e ela? Porra, bicho, fala com ela, né? Então, sei lá, tô querendo saber o que, basicamente. Então, como é que essas reflexões, como é que você vê essas reflexões contribuindo para uma outra prática clínica hoje? A volta, né, ela acontece assim, tem alguns desenhos, né, estruturados. Algumas vezes, por exemplo, se são em escolas, a produção de vídeo analisado separa alguns vídeos que foram analisados, quando tem alguns elementos-chave, e faz a visualização conjunta dos vídeos, compartilhando a análise. Claro que esse compartilhamento da análise, ele faz com, não usando, né, termos de análise que a gente usa, mas já a partir dos resultados. Então, um elemento é esse, fazer a visualização conjunta dos dados. Algumas pessoas chamam isso de confrontação. Enfim, tem várias possibilidades de pensar, mas é para pensar junto aquelas interações como elas estão acontecendo ali. O outro elemento é um momento prévio, quando está construindo um trabalho de campo, é fazer a escuta do que as pessoas estão considerando ou problemáticas ou desafios. E aí, por exemplo, se fala assim, eu não sei como interagir, eu tenho um estudante autista não verbal, eu não sei como interagir. O linguista, ele tem dificuldade em falar não verbal, porque ele vai falar, nossa, mas o que é, então? E aí, esse é o momento que, depois dessa escuta, eu separo alguns itens que eu acho interessante, que ajudam a aproximar aquele profissional que está com um estudante autista da reflexão da linguagem. Quando você aproxima, você tira o distanciamento que é, nossa, o que eu vou fazer? Ele não fala. Acabou meu trabalho pedagógico, né? Ele tem um laudo, acabou meu trabalho pedagógico. Aí você aproxima pela linguagem. Então, tem um trabalho que é fazer um compartilhamento analítico, supondo que estamos todos refletindo sobre linguagem. Você guia isso. Então, esse é um primeiro elemento. O outro, de retorno de campo, é no formato das parcerias. Então, tem uma parceria grande com o Unifilink TEA, que é o Núcleo de Investigação de Linguagem, né, e Autismo da Unifesp, composto majoritariamente por fonoaudiólogas, a professora Jaci Pericinoto e a Ana Karina Tamanarra, e um grupo, por exemplo, com grupos de pesquisadores em dança, em corpo, tal. Essas parcerias, elas promovem, assim, olhando linguagem a partir dessa perspectiva, análise multimodal, produção de vídeos, documental, tipo de análise miúda ali da parte da transcrição e tal, como que, algumas colaborações expressas em coautorias, né, em publicações compartilhadas, marcadores para atenção compartilhada, o olhar mútuo. Mas tem muita atenção compartilhada acontecendo sem olhar mútuo. Então, descrições de configurações interacionais em que a atenção está compartilhada na posição lateral, sem direcionamento de olhar. Então, esse é um outro que eu considero que é uma forma de feedback, que é quando você vai conversar com um outro campo e ver se esses resultados promovem uma reflexão. Isso se expressa nas publicações. E o outro, que esse material, né, que eu acho que, né, que eu tenho falado da dança e do corpo, é que a gente começou a perceber que tem muitos pais, né, de crianças autistas têm produzido reflexões sobre esse não verbal, muito interessantes. E
muito interessantes mesmo, assim. E a gente viu que fazer fundamentalmente oficinas com atenção sobre o corpo ajuda a olhar essas interações por uma lógica espacial corporal que potencializa a relação. Exato, a relação. Esse digamos, assim, parece que ele sai da linguística. Parece. Ele não sai. Exatamente. É, inclusive, onde eu me alimento bastante, que é, né, enfim, questão de interesse pessoal também com a dança. Mas é na relação. Então, interação é uma camada e relação é outra. E aí, eu acho que um feedback é essa, aumentar as conexões de relação com o outro, que parece inacessível, porque o canal mais óbvio de chamada de relação e comunicação fica com a linguagem. Então, acho que esses são alguns desenhos assim, que eu acho que são de retornos de pesquisa. Jana, eu adorei a sua pergunta, porque eu vou poder falar muito do Observatório do Idadismo. Que o nosso projeto querido do Observatório, ele tem uma proposta de ser um espaço de construção de pensamentos sobre envelhecimento e sobre o preconceito etário. Acho que é importante a gente dizer, e tem vários jovens aqui, que os jovens também sofrem preconceito etário, né? Muitas e muitas vezes de diferentes formas. E eu acho que a gente precisa continuar falando disso. Quanto mais a gente fala disso, mais isso ganha relevância e a gente pode desconstruindo esses mitos e esses estereótipos que, enfim, aparecem, inclusive, nos estudos sobre envelhecimento, né? O que a gente tem feito no Observatório, a gente tem uma página no Instagram, quem quiser seguir, chama Observatório do Idadismo. A gente faz ações, né, com profissionais da educação. A gente já fez um workshop com mais de 50 professores em São Paulo, para pensar isso, porque o envelhecimento não está dentro, né, do currículo de formação de professores, né? Então, não é um assunto que se pensa, que se fala, mas também não está na formação de profissionais da saúde. E aí, de repente, né, várias pessoas podem falar disso com maior propriedade. Nos cursos de medicina, inclusive, há muitos relatos de cursos que não têm gerontologia ainda, né? Ou que tem um en passant, né? Nos cursos de fonoaudiologia também, né? Esse movimento ele ainda é muito recente. Então, como o idadismo é muito complexo e o que a gente tem visto é que ele aparece, como eu tentei argumentar hoje, ele está na estrutura da forma como você cria o objeto de investigação, mesmo a gente vê muitos discursos idadistas no campo da gerontologia e da geriatria, né? E isso é um problema. Então, a gente criou uma cartilha, junto com a Defensoria Pública de Salvador. Inclusive, eu só tenho 2, e um é para a Rosanita, que a gente não entregou para ela. Então, um pode ficar com você. Nessa cartilha foi uma proposta da Defensoria, na verdade, de uma colega, que é a Salete, né, que é uma assistente social que trabalha muitos anos no CRAS e que conhece o Marcos, né, e a partir disso a gente elaborou, a gente escreveu isso com os alunos, então os alunos aprenderam a elaborar sobre isso. E a ideia dessa cartilha é que ela seja utilizada em espaços de formação, com médicos, né? Eu gostei do seu exemplo, parece que foi realmente muito combinado, porque um dos exemplos que a gente tem aqui é: quando você estiver fazendo algum atendimento com algum idoso, olhe para ele, converse com ele, não fale com o cuidador, né? É uma tendência prática, é básico, é simples, mas a gente ontem estava conversando, né, sobre... posso contar? A Rosana estava contando sobre o pai que foi passar com uma médica, né? Estava na cadeira de rodas, neuro. Entonações diferentes, prosódio. Eu estou muito pega pela mesa da prosódio. A médica não olhou para ele, não conversou com ele, né? É um homem de 94 anos, com suas questões médicas e etc. Mas é isso, né? Que formação é essa
enfim, você não precisa ser idoso para passar por isso. Qualquer um que tenha uma história com a medicina sabe que pode ser muito difícil, né? Mulheres são tratadas, né? Masa estava compartilhando com a gente a dificuldade de encontrar diagnóstico. A gente tem aqui a Bruna, maravilhosa, que pode falar disso muito, né? Essa dificuldade da gente ser ouvido. Então, é um processo longo, como tantos outros de enfrentamento de preconceitos, que é de desconstruir isso, né? De resistir, de encontrar caminhos para a gente falar disso. Então, a gente tem a versão online, gente, digital, né? Então, vocês podem acessar. Sim. A gente já encerrou, mas vamos abrir, porque é tão gostoso, né? Dá para a gente ir mais alguns minutinhos? Eu vou tentar ser bem breve, e acho que é mais uma inquietação para compartilhar. Eu acompanho o trabalho da Fernanda, maravilhosa essa fala, adorei essa mesa. Eu acho que é mais uma mesa para a gente alejar o gel. E pensando nisso, alejar a linguística e alejar o curso de letras. Eu não sou especialista nisso, eu trabalho com língua de sinais, por isso que me aproximo da linguística creepy. Mas eu sou da Comissão de Acessibilidade, lá da Unesp, e também me formei aqui, é uma emoção ver que as pessoas os rostinhos conhecidos. E eu queria saber da Fernanda esse número, né, 1 para 54 de 2020, isso inclui adultos, porque o que a gente mais recebe hoje na universidade são alunos com diagnósticos tardios e muitos alunos do curso de letras, do mestrado de linguística, doutorado, que tem um diagnóstico tardio, não sem sofrimento, passaram pela vida escolar, mas não tinham esse diagnóstico e talvez até por isso chegaram no curso de letras, não sei, na universidade, porque a gente sabe que as outras deficiências, 95% dos alunos que a gente atende na Comissão de Acessibilidade são neurodivergentes, então as demais deficiências são mais impeditivas para o acesso à universidade. E a gente tem situações, por exemplo, alunos do curso de letras que são autistas e são reprovados em disciplinas, por exemplo, de poesia. E a gente vai conversar com o docente diz, então eu vou aprovar. Mas o aluno vem com a queixa assim, olha, eu não consigo acompanhar essa interpretação que o professor faz. E a interpretação que o aluno faz não é considerada. Então, fica assim, então autistas não podem entender poesia, né? Então, isso na formação de professores, porque esses alunos, a gente está formando professores, né? Então, assim, o que essa formação que a gente está dando para os nossos alunos autistas, que estão muito bem, nos vai impactar depois na sala de aula? Essa resistência dos docentes em ter alunos autistas, por exemplo, falando, mas o que ele está fazendo aqui? Eu não estou preparado para dar aula para uma pessoa autista. Então, isso são coisas que a gente escuta cotidianamente na comissão de acessibilidade. E às vezes assim, então a gente aprova. Então a gente aprova porque a gente não tem como avaliar. Vira café com leite. Exatamente, não tem como avaliar esses alunos. São alunos que algumas disciplinas, por exemplo, fonologia, às vezes eles vão super bem, porque é uma disciplina bem objetiva, assim. Aí poesia, coisa mais do texto, eles têm outras coisas, e isso não aparece, né? Isso que eles podem trazer, isso não é levado para a sala de aula. Então é mais uma inquietação, assim, que a gente vive. Obrigada, né, pela pergunta. Na verdade, assim, ela sinaliza, esses são aspectos que já têm, felizmente, sido bastante assim, refletidos. E algumas produções já têm começado a organizar as pautas, digamos assim, e os pontos. Então, assim, a subnotificação do diagnóstico do autismo é um aspecto relevante, ele se intersecciona com questões de gênero. Então, esse tem sido um campo de estudos e investigações importante, né, que leituras de comportamento mais considerados mais aceitáveis para mulheres do que para homens. Então, alguns comportamentos que mascarariam, por exemplo, né, debate sobre a camuflagem também, mascarariam subnotificariam alguns diagnósticos. Então, de um lado, se perguntar, será que esse número de 1 para 4, né, a cada um diagnóstico em meninas, 4 meninos para autismo,
pode ser revisto à luz desse debate, que é pensar subnotificação do diagnóstico de crianças meninas e depois mulheres autistas, que vem se retomando a partir da publicação de pesquisadoras autistas que escolhem esse tema e que vão mostrar, por exemplo, que o diagnóstico tardio acontece muito com mulheres também. Justamente tem uma identificação, já está dentro do espectro, mas vão problematizar isso depois. Então, esse é um tema importante. O outro, o estudo da incidência, né? Esse também tem sido debatido, os elementos da incidência. Então, às vezes fala, tem uma epidemia do autismo, agora todo mundo é autista e tal. As coisas não são assim. O que há é uma precisão maior dos instrumentos de rastreamento, mudanças no acesso aos sistemas de saúde e mudanças também classificatórias do DSM, que vão ampliando aquilo que vai entrar dentro. Então, assim, um conjunto de fatores vão incidindo sobre esse aumento, né, do número notificado de diagnóstico de autismo. O outro elemento que tem sido interessante é o autodiagnóstico. O caso do autismo tem esse elemento interessante, que é muitas pessoas avaliam a sua relação com o mundo, com as interações, com o outro, com a sociabilidade, e se reconhecem num descritivo do autismo. As redes sociais ajudaram bastante nesse fenômeno, porque houve um compartilhamento muito grande de relatos de experiências com a interação com o outro e com a comunicação. É muito interessante esse compartilhamento desses relatos. Isso vai criando processos de identificação e aquilo que poderia chamar no autodiagnóstico. O estatuto de um autodiagnóstico ele é diferente de um estatuto de diagnóstico pelo outro, né? Um diagnóstico multidisciplinar, um diagnóstico enquadrado dentro de determinados padrões, critérios para um diagnóstico. No entanto, ele é revelador ele é revelador de uma problemática que é aquelas pessoas autistas que têm um grau leve de suporte, ou porque não apresentam uma visibilidade da deficiência no debate, né, que vem acontecendo sobre a deficiência, o modelo social da deficiência, a perspectiva antropológica da deficiência. A Anaí Mello, uma antropóloga aqui na Unicamp que trabalha, né, com esse tema, vai falar, olha, como é que entra nessa problemática, como é que se intercruza a subnotificação diagnóstica, não acesso ao serviço de saúde, porque não são iguais, né, para todo mundo, e aquilo que está naquela margem de um diagnóstico de uma pessoa que tem menor grau de suporte. Então, eu acho que fiz um pouco um panorama para dizer que essas questões estão em debate. Agora, tem um tema interessante que é os estudantes, especificamente, que estão chegando nos níveis mais avançados de escolaridade. Isso é um movimento relativamente recente, dado as políticas de cotas, mas não só a políticas de cotas, as políticas das leis de inclusão. E também depois os diagnósticos. Então, eles estão chegando a níveis de escolaridade maior. Então, o Instituto Federal, por exemplo, tem incidência muito grande de alunos com autismo. Tem produzido muitas pesquisas com base nos institutos federais. Uma, por exemplo, que é uma tese, né, que eu pude orientar, Andréa Costa, ela fez um trabalho que era justamente sobre isso. Se os alunos autistas teriam mais dificuldade com disciplinas, literatura e tal, e depois matemática, institutos federais e tal. E aí você vai ver nos relatos desses alunos a perspectiva deles com essas disciplinas. Ora tem a ver com elementos de conteúdo escolar específico, que poderia, né, combinar num plano individualizado de ensino e tal. Ora tem a ver com elementos da interação, que é um elemento mediador importante para os processos de aprendizagem também instruídos. Então, é interessante ver isso. A interação ela é importante para você construir, estruturar elementos de aprendizagem, e a aprendizagem em si também é reveladora de elementos do autismo. Onde é que foi que a coisa não funcionou bem? Então, por exemplo, muitos alunos autistas que fazem relatos das suas experiências escolares têm uma percepção interessante e que dividem. Aqui foi na interação com o docente.
Aqui é a minha forma de organizar o conhecimento. Fazendo uma metacognição de forma de organizar o conhecimento, ela é super interessante. Então, eu fico... E aí tem outros estudos sobre isso. Essas são temáticas que estão aí. A universidade também. Né? Eu tenho muitos alunos autistas, tenho orientantes autistas. Né? Estamos preparados institucionalmente para uma variabilidade de padrões e perfis neurocognitivos nas interações? Não. Mas serve isso para várias outras condições, né, que é um pouco para várias outras. Por isso que a perspectiva que radicaliza, né, alejar a linguística, uma linguística CRIP, ela tem essa potência por isso. Olha, os formatos que nós pensamos para organizar as interações, eles estão em formatos muito restritos das potências criativas de plasticidade que as interações têm. A gente organiza o mundo de uma forma normativa, muito normativa. Né? Então, agora, tem uma publicação que chama Autismo e Linguagem, publicada por 2 linguistas, você deve conhecer, 2 linguistas autistas, que vão justamente questionar a relação metaforicidade e autismo, que, aliás, é um tema muito interessante mesmo, assim. Não é metaforicidade como uma coisa toda e sentido figurado. Pode ser para algumas coisas e outras. Ou ainda levantamentos de blogs de autistas escritores literários ou artistas, né? Então, assim, fiz aqui um panorama para dizer que acho que a questão que você traz, ela é permanente, a gente fica com ela, mas, né, acho que eu até falei demais, mas queria só fazer não deixar de registrar uma coisa. Eu estou me dando conta, nos últimos 5 anos, que a perspectiva neurolinguística feita no IEL forma uma perspectiva para a linguagem, uma escola mesmo, que vai atingindo essa forma muito múltipla de pensar a linguagem e de promover essa... Humanização é uma palavra que... Mas de promover um entendimento da condição humana muito ampliado, né? Então, acho que nesse sentido, né, Rosana e Masa que estão aqui, é impressionante isso, que o deslocamento epistemológico, ético, político, teórico e analítico que se faz quando sai do déficit do indivíduo na relação da linguagem com o outro e no mundo, isso vai provocando, né? Como é que eu sou professora de estudantes autistas? Sendo uma professora sensível a aspectos de linguagem e de interação. Não é recebendo um manual de como dar aula para autistas, né? Então, isso é muito interessante pensar isso, né? Então, é um princípio mais do que um manual normativo de como fazer, um prescritivo, né? Posso dizer 2 palavras? Assim, a gente agradece demais. A mesa foi fantástica. Tanto a Fernanda quanto a Larissa trouxeram coisas assim, que são super importantes. Obrigada pela homenagem. Assim, é tocante e é muito gratificante, porque... ver vocês agora, né? Trazer essas questões, a Márcia fala os caminhos da neurolinguística, né? E ver que vocês estão trazendo todas essas questões super importantes para debate, que vão atingir, né, a clínica, a escola e todos os outros espaços sociais, é uma coisa assim que mostra que esses caminhos estavam muito bem, não muito bem traçados, eles, na verdade, assim, foram acontecendo e é muito bom ver vocês aqui. Parabéns. Obrigada. Então, encerramos, agradecemos a presença de todos, especialmente da mesa. Vamos repetir, viu, Tiago? Vamos repetir isso daqui, esse encontro.